Mas no dia que o Renato morreu e ele ficou sabendo, ele foi para o YouTube junto com a sua esposa para falar e colocar em dúvida a salvação do Renato. Mas eu também não posso usar a morte do Renato como exemplo para colocar medo nas pessoas. O Renato, ele tinha uma vida com Deus diferente do ladrão da cruz. Quando você diz, será que o Renato foi salvo? Você deixou em aberto. O encontro foi com Deus ou foi com Satanás? Foi isso que você quis dizer. Olá a todos, que a paz do nosso Deus possa reinar no seu coração e também nos seus pensamentos. Bispo Roberto Rosa falando. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Atalaia Shalom. Hoje tivemos a notícia que morreu esse grande artista. E quando morre uma pessoa famosa, fica a seguinte pergunta: essa pessoa, ela foi salva ou não foi salva? Ela ouviu falar de Jesus, não ouviu falar de Jesus? Essa pessoa, ela era cristã, não era cristã? O que eu sempre digo é o seguinte: todos nós vamos passar por esse processo da morte, tanto ricos como pobres, tanto famosos como não famosos, todos irão passar pela morte. E a pergunta é: se você, se nós morrermos hoje, para onde irá a nossa alma? Eu quero que você acompanhe agora o trecho de uma entrevista. Presta bem atenção e você tira aí as suas conclusões. Antes de você sair aqui do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ative também as notificações, coloca todas para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Acompanhe o vídeo e que Deus abençoe a todos. Com um aperto no coração, eu tô gravando esse vídeo para falar de Renato Suete. O Renato Suete faleceu no dia 7 de agosto de 2021. E para minha surpresa, teve um senhor, um bispo, chamado de bispo. Eu não vou me dirigir ao nome, não vou falar o nome dele. E convenha falar o nome, mas vocês que assistiram o vídeo dele, vocês sabem de quem eu estou falando. Desagradável, é dolorido, porque o Renato vivo, ele não se manifestou em nenhum momento. O Renato estava passando por algumas dificuldades financeiras e ele não se dispôs a ajudá-lo. Ele nunca se colocou à disposição. Ele era um cristão? Não duvido. Mas o seu cristianismo, eu acho que foi deixado de lado, porque ele nunca se dirigiu a Renato para dar uma palavra. Mas no dia que o Renato morreu e ele ficou sabendo, ele foi para o YouTube junto com a sua esposa para falar e colocar em dúvida a salvação do Renato. Mas eu também não posso usar a morte do Renato como exemplo para colocar medo nas pessoas. Esse senhor que gravou o vídeo colocando em dúvida a salvação do Renato, ele conhecia o Renato, ele sabia o coração que o Renato tinha, mas ele não falou das coisas boas e do coração puro que o Renato tinha. Ele fez questão de colocar ali, deixar em dúvida para você sobre a salvação do Renato. Ele comparou o Renato ao ladrão na cruz. Não que o Renato seja melhor que o ladrão na cruz, porque o ladrão lá na cruz se arrependeu do que estava fazendo. O Renato, ele tinha uma vida com Deus diferente do ladrão da cruz. O Renato podia ter seus defeitos, seus erros, seus pecados, mas ele sempre pediu perdão a Deus, sempre se arrependeu do que estava fazendo. Ele fez questão ali de mostrar, de falar do Renato, a forma como ele colocou, dolorida, desagradável, porque o Renato agora não está mais vivo para se defender. Mas não precisa também, o Renato se defender, porque as pessoas que o conheciam sabiam exatamente quem era Renato Suete. Quando você diz, será que o Renato foi salvo? O Renato teve um encontro na eternidade. Você deixou em aberto. O encontro foi com Deus ou foi com Satanás? Foi isso que você quis dizer. Mas eu estarei falando não para você, não te dando explicações da vida do Renato. Como ele estava, o que ele estava fazendo, como estava a sua vida nesses últimos anos. Porque quem estava perto do Renato nos últimos dias de sua vida sabe exatamente como o Renato estava. Mas eu não tenho dúvida, porque eu conheci o Renato, Porque eu fui casada com ele durante 16 anos. Todos os dias o Renato me ligava. Nós tínhamos convívio. Tudo que o Renato tinha, eu estava ajudando a ele. Porque eu sou boa? Não. Mas porque eu
Deus, que eu creio que o Renato cria, que é Jesus Cristo, colocou no meu coração, e eu prometi para o Renato que ajudaria ele e estaria do lado dele até o último dia da sua vida. E foi exatamente o que eu fiz. Fiquei com o Renato até os últimos dias de sua vida. Nos últimos anos, o Renato resolveu se aproximar da tia. Ele estava indo visitá-la. O pai dele nunca mais falou com ele. 3 a 4 meses atrás, o Renato tentou falar com o pai. Ele ligou para o pai dele, mas o pai dele simplesmente se negou a atendê-lo. Família que o Renato tinha sou eu. Ele é a minha família. Ele também faz parte da minha família. E agora que ele se foi, vejo pessoas falando, a respeito dele, comentando sobre o Renato, sobre o que ele fez durante a sua vida. E eu também conversava muito com o Renato. E o Renato largou Jesus? Será? Esse Senhor que colocou em dúvida a salvação do Renato, como que tá a vida dele? Ele tem certeza da salvação dele? Porque o Renato, ele pode ter errado muito, porque nós não somos perfeitos. O Renato pregava o amor de Jesus. O Renato sofria, sabe por quê? Porque nas igrejas tinha que pedir dinheiro, tinha que fazer campanha, tinha que sacrificar. Mas o Renato não queria isso. Ele queria pregar o amor de Jesus e não deixaram. E hoje, para pregar o amor de Jesus, você tem que fazer o quê? Pedir dinheiro, você tem que ter muito dinheiro para isso, não é? Mas antes de finalizar, quero agradecer. Obrigada, Thalita, pelas suas palavras. Obrigada, Matos Nascimento, porque você colocou o vídeo do Renato no seu canal para ajudá-lo. Agradeço todos aqueles que tiraram um tempinho para manifestar os seus sentimentos, a mim e toda a família do Renato. Nós agradecemos pelas palavras de carinho, de consolo. Que Jesus nos abençoe e que nos guarde e nos proteja, porque o mal, essa doença terrível que levou o Renato, ainda está sobre esse mundo, sobre a terra. A vacina previne, Os cientistas falam isso. A vacina é para prevenir doenças, mas ela não salva. Quem salva é Jesus. Grande abraço, fiquem com Deus.